agroprotagonistas, sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. Desde já, pega o link aqui e compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, seus líderes, seus liderados, para as pessoas do agronegócio. Porque hoje estamos recebendo aqui uma figura que está falando lá da querida Santa Teresa, do Espírito Santo, professor Luiz Carlos. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao AgroPro. Eu que agradeço. Olá todo mundo. Obrigado, Leonardo, pelo convite. É muita alegria estar aqui. Bom, eu sou o professor Luiz, eu fui professor durante 24 anos e aí as pessoas me chamam mais de professor do que de Luiz. Isso é comum. E lecionei até ano passado e agora eu estou em Santa Teresa, cuidando dos meus negócios, cuidando das coisas que eu gosto de fazer. Apesar de gostar muito de sala de aula, mas esse tempo já passou. Talvez um dia retorne e estou aqui à disposição para bater esse papo com você nessa conversa bem legal. Maravilha, professor Luiz. Então, para a gente iniciar, vou adiantar aqui para o senhor que esse aqui é um podcast focado em educação, né? Eu atuo no mercado agro, mas eu sou bastante focado em educação, né, executiva. E eu sou uma pessoa que acredito muito na educação e acredito que é a educação que vai nos levar cada vez mais à frente, né? E agora, tratando de agronegócio, eu acredito que assim, a educação é o que alavanca tudo no agronegócio, tá? Então, para a gente iniciar, né, a gente está diante aqui de um professor aí de longas datas, com uma bagagem muito grande. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor a sua visão, sabe, sobre educação dentro do agronegócio, em todos os sentidos. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente aqui essa visão do senhor. Bom, eu sou de Afonso Cláudio, não sei se você conhece, um outro município aqui do Espírito Santo. Naquela época, passei minha infância lá, as pessoas plantavam aquilo que os pais ensinavam como plantar. Com o passar do tempo, existiu a necessidade dos filhos desses produtores saírem da sua casa para ir em busca dessa educação. Quando eu falo educação, eu prefiro transformar essa palavra em conhecimento. Então, eles vão em busca de conhecimento. Então, a forma que se plantava café com espaçamento muito largo, hoje em dia já não se planta mais. Então, o que aconteceu nessa mudança? Os filhos dos produtores, para que eles pudessem dar continuidade às suas propriedades, eles precisavam ir estudar. E aí, saíram, buscaram conhecimento e voltaram. Nessa busca de conhecimento, levando para a porteira para dentro, eles começaram, então, a mudar toda essa concepção, inclusive de cultura até familiar. Então começaram a implantar determinados tecnologia que fizeram com que essas propriedades conseguissem sobreviver nos dias atuais. Porém, eu conheço algumas que não fizeram isso. E as que não fizeram isso simplesmente acabaram. Simplesmente se tornaram pequenas propriedades que vendem seus produtos de forma não em grande escala, vende ali na rua ou na feira, porque não quiseram se adaptar a essas mudanças de tecnologia no intuito de alta produtividade. E principalmente uma coisa importante que antes não se conhecia, é o marketing. Antes não sabia, eu plantava, colhia e colocava para vender na porta da minha propriedade. Hoje, se você não tiver um canal de escoamento para que esse produto chegue mais próximo do seu consumidor final, esse produto vai ficar pelo meio do caminho. Então, tudo isso foi necessário, essa mudança de cultura para que essas pessoas pudessem ir em busca de conhecimento. E fez com que muitos proprietários que eu conheço, que eram pequenos, hoje são grandes proprietários, donos de frota e que levam produtos para vários estados do Brasil, em função do conhecimento que o filho do proprietário ou a filha trouxe para dentro da propriedade. Maravilha, com certeza. E assim, esse avanço das gerações dentro das propriedades vai trazendo isso daí, né? E assim,
E acho legal a gente comentar também que assim, nós estamos num momento de grande transição, né, do ponto de vista geracional, né? E assim, no campo a gente observa isso claramente e grandes mudanças de comportamento, né? A gente fala bastante de vendas aqui, de desenvolvimento de mercado. Então, assim, até as estratégias para isso vêm sofrendo alterações e os profissionais precisam se capacitar, né? Buscar conhecimento e tudo mais. E aí, achei bem legal o senhor trazer que não é só conhecimento agronômico, né? É o conhecimento, vamos dizer aqui, 360 graus, né? O senhor falou do marketing, escoamento, enfim. E aí, a gente trazendo para o conhecimento dessa forma ampla, né? Como que as pessoas podem buscar esse conhecimento para criar diferenciação nos seus produtos, sabe? Gostaria que o senhor trouxesse uma visão sobre esse aspecto. Bom, quando eu falei que antigamente tinha uma cultura, plantava-se de um determinado jeito, porque a busca desse conhecimento era muito difícil. Então não existia as faculdades, as instituições de ensino superior que tem hoje, não existiam os cursos que tem hoje. Hoje, você tem uma grande quantidade de opções para você em busca desse conhecimento. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Primeiro, o estudo, frequentar um curso superior. Porém, o curso superior, você vai aprender ali muitas coisas relacionadas à técnica. Raramente, principalmente no agronegócio, tem cursos relacionados a comportamento, a conhecimento de comportamento para que a pessoa possa mudar a sua concepção de pensar e não somente ter aquele conhecimento de agronomia. Então, vou dar alguns exemplos para você. Muitas propriedades utilizam os seus próprios familiares para fazer o seu cultivo, para plantar, para colher. Quando começou a crescer esse ramo de agronegócio, muitas pessoas olhando para o futuro, começaram, por exemplo, a criar empresas de poda de café. Ele só faz poda de café. Então, a poda de café, que é uma coisa, é um paradigma muito grande para o produtor de café com um modelo mental antigo, ele precisava de mudar essa concepção, mudar essa forma de pensar, porque deixava o pé de café crescer, depois chegava lá e fazia a decepa. Hoje em dia não, hoje em dia tem tecnologia para você, estou dando como exemplo, né? Hoje em dia tem tecnologia para você podar o seu café, 5 anos 4 autoprodução e 1 ano com a produção média, mas na média dos 5 anos a produção vai ser maior do que perder 2 anos esperando um pé de café brotar novamente. Bom, para isso é necessário o produtor mudar a sua ideia do que era antigamente para o que é hoje, e para isso ele tem uma enorme quantidade de opções para isso. Uma delas é a mentoria. Qual o conceito de mentoria? A mentoria é quando eu busco alguém que já fez aquilo que eu quero fazer. Isso é assim, você não vai encontrar esses conceitos escritos no livro, é o conceito que eu tenho. Então, quando eu busco uma assessoria, eu posso encontrar alguém que me dê assessoria de pessoal, de comportamento, de marketing, mas talvez ele nunca tenha feito aquilo, mas ele tem conhecimento técnico. O mentor não. O mentor, ele já fez e ele apenas vai passar para a pessoa o seu conhecimento, o seu ensinamento daquilo que ele já fez. Então, eu posso terminar um curso de agronomia e começar a trabalhar com, análise de solo. Mas eu nunca fiz análise de solo, mas eu sei como é que faz. Eu posso ir lá e ensinar a pessoa, posso coletar o dado, posso fazer análise. Agora, quando eu busco uma pessoa que já tem esse conhecimento e que ele já não mais faz isso, mas ele passa o que ele já sabe, o proprietário pode absorver muito mais rápido esses conhecimentos e multiplicar esse conhecimento dentro da sua propriedade. Então, de todas as formas que eu acho que é a forma mais rápida de absorver esse conhecimento, é a forma de mentoria. Por quê? Porque o mentor vai me dizer o seguinte: faça isso porque eu já fiz, eu sei como é que vai acontecer. Faça dessa forma porque eu já sei qual é o resultado que vai dar nisso. E aquilo dali pode se tornar uma multiplicação dentro da propriedade, uma mudança de comportamento, porque conhecimento muda comportamento. O nosso comportamento é baseado naquilo que está
no nosso entorno e o que nós percebemos disso que está no entorno. Então, se eu mudo a minha percepção do que está no entorno, eu vou mudar o meu comportamento. Mas para isso eu preciso de ir em busca disso daí. Então, várias maneiras que se pode ter o filho ir estudar, ou o proprietário ir em busca de pessoas com esse conhecimento para trazer para dentro da propriedade aquilo que ele já sabe. Maravilha, você tocou aí num assunto bastante importante e que está numa crescente, né? As diferentes formas de acesso ao conhecimento, né? Conhecimento técnico, teórico, aplicado, né? E a gente vê no mercado agro que, por exemplo, o mercado de consultorias está crescendo muito. Por quê? Justamente é isso aí que o senhor trouxe, né? A pessoa tem um know-how e ela começa a transferir aquele conhecimento pela forma de uma mentoria, uma consultoria, enfim. E aí, eu, por exemplo, eu trabalho com mentoria focada em vendas e liderança. Isso eu trouxe um aspecto bastante relevante, que é a pessoa ter um know-how para transferir, né? E aí, isso daí é um caminho muito interessante. Por quê? Como o senhor trouxe lá no início, o acesso ao conhecimento, acesso à informação antigamente era muito difícil, né? Quando eu estava decidindo a fazer agronomia, por exemplo, eu conversei com alguns amigos do meu pai, algumas pessoas que eu fui conhecendo, e aí eu sempre tive dúvida em relação ao trabalho de conclusão de curso, sabe? E aí eu perguntei para ele falou, aí um amigo do meu pai, ele falou assim: Léo, é o seguinte, isso aí é um trabalho que eu vou te falar. Eu fiquei um bom tempo, eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que ir para Belo Horizonte, eu sou de Araxá. Eu tinha que ir para Belo Horizonte para ter acesso a algumas coisas e tal, mas hoje tem essa tal dessa internet aí que parece que está ajudando bastante. E aí chegou o meu momento, né? E assim, muito mais prático, muito mais fácil, acesso rápido, né? E assim, meu TCC eu fiz super rápido, tanto a dissertação quanto a tese também, a parte escrita, né? E aí, esse acesso ao conhecimento de diversas formas é algo muito, muito interessante, né? E que, assim, por exemplo, o senhor trouxe da mentoria, da consultoria. O empresário, né? E aqui entra agricultores também, não tem tempo para parar a operação e fazer uma graduação, não tem tempo. Então ele precisa de conhecimento aplicado que ele vai aprender, né, e colocar em prática. Então aí entra esse mercado de educação no formato de mentoria e as consultorias também, né? E eu venho desenvolvendo esse trabalho aí, focado em vendas e liderança, porque é o know-how que eu construí, né, e criei até método para isso. Por quê? Aí agora vamos entrar aqui em um assunto que é questão de método, né? O senhor é professor, então assim, qual que é a importância de se ter um método para atingir resultados? Bom, primeiro o conceito, né? Você já disse qual é o conceito de método. Método é aquilo que você faz para atingir um determinado objetivo. De várias empresas e várias pessoas que eu já conversei, infelizmente eles não sabem nem qual é o objetivo. Então, o primeiro ponto é esse. Vou dar um exemplo. Um proprietário plantou 40 pés de abacate. Então, ele está pronto para se aposentar, diz ele que aqueles abacates vai dar para ele a aposentadoria para ele no futuro. E aí ele começou a colher os abacates. Caixas e mais caixas de abacate. E aí eu fui lá. Falei, vem cá, mas como é que você vai vender isso? Rapaz, eu ainda não pensei, eu vou ver aí com alguém para levar. Então, repare que ele plantou abacate, colheu o abacate, colocou nas caixas o abacate. O objetivo dele era colher o abacate. Colheu. Estragou um monte. Então, o método que ele utilizou, ele não chegou na ponta. O que é a ponta? É o objetivo final. O que é o meu objetivo final? É colocar o meu produto mais próximo, em preço competitivo, ao meu consumidor final.
Esse consumidor final pode ser em outro estado. Como eu tenho aqui vizinhos aqui, que eles levam produtos para sul de Minas e norte lá do Rio de Janeiro. Não precisa de vender no Espírito Santo. Esse foi o objetivo deles. Então, para você criar um método, primeira coisa, qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar no final? E existem várias maneiras dessa metodologia. A minha que eu utilizo é o seguinte: eu vou lá na frente, lá aonde eu quero chegar. Então, onde eu quero chegar? Pegando o exemplo do abacate. Eu quero vender toda a minha produção de abacate para um único consumidor, ou para um único comprador. Vamos imaginar uma rede de supermercado. Eu vou nas redes de supermercado, cada uma, e eu ofereço o meu produto e vejo aquela que vai ter um acordo comigo. Antes de eu plantar meu abacate, antes de eu colher meu abacate. E a partir desse momento que eu já tenho esse consumidor, esse comprador, aí eu vou voltando para trás. Para eu trazer aqui em Araxá, seja lá ao meu comprador, o que eu preciso de ter antes? Eu preciso de ter, então, um transporte, um caminhão. Esse caminhão vai ser meu ou vai ser fretado? Quantos dias de viagem que leva daqui lá? Qual é o mês da minha colheita? Qual é o mês que eu tenho que levar? Então eu vou voltando até eu chegar no dia de hoje. Qual é o dia de hoje? Vou plantar meu pé de abacate. Então eu tenho todo um planejamento de plantar um pé de abacate até levar o meu consumidor. E quem é o meu consumidor? Essa dinâmica as pessoas não colocam no papel. Aí é que a gente chama de plano. Plano é o que está no papel. Planejamento é a execução desse plano. As pessoas não colocam no papel. Não tem essa cultura, não tem esse costume de colocar no papel. Então, o produtor precisa fazer isso. Coloca no papel qual é o seu objetivo, qual é a sua ação antes, depois antes. Não é daqui para lá, é de lá para cá. O que eu tenho que, aonde eu quero chegar primeiro, depois o que eu tenho que fazer antes, depois antes, até o dia de hoje. E esse método é que falta as pessoas fazerem. Por quê? Porque ele sabe plantar. Ele sabe uma coisinha desse elo. Ele sabe vender, mas ele não sabe plantar. Ele sabe plantar, mas ele não sabe vender. Ele precisa ter alguém para orientar nesse planejamento e colocar isso no papel. Maravilha, com certeza. E essa fala do senhor aí é tão interessante, tão importante, porque assim, o plantar e colher é um elo da cadeia, né? Vamos pensar na cadeia como um todo. E eu gosto sempre de trazer essa visão sobre a cadeia de valor toda, né? Tanto é que no livro que eu vou lançar em julho, eu inicio o livro trazendo sobre cadeia de valor, o que tem as etapas. Porque a gente traz mais assertividade para esse plano, para esse planejamento. Porque eu estou aqui, o que vem antes e o que vem depois, aí eu vou de lá para trás, é justamente isso aí. E assim, o senhor falou de objetivo, né? A pessoa, grande parte não tem o objetivo traçado, claro, específico, né? Preciso ali. E sabe o que eu observo também? Que um dos maiores gaps, né? As maiores lacunas para traçar uma meta assertiva é não ter esse mercado endereçável claro. Né? Igual o senhor falou no exemplo, eu planto abacate, eu vou vender para uma pessoa, né? Uma rede de supermercado, enfim. É claro, é preciso, né? Então, assim, eu plantar uma lavoura de abacate, 100 hectares de abacate, vai produzir abacate para um tanto, né? E aí eu não sei o meu mercado endereçável, né? E aí é onde surgem oportunidades também para outras pessoas. Eu estive visitando no sul de Minas um produtor de oliveira e ele produz um azeite tipo exportação assim, fantástico. E ele montou uma planta de extração para fazer o azeite. Só que ficava um período parado. E aí, não tem um avocado? Ele descobriu ali no mercado próximo ali um produtor que não teve um bom planejamento e aí ele não sabia o que fazer com os avocados que não estavam no padrão de mercado, né? De padrão de mesa. E aí ele falou, eu quero isso daí, porque ele pensou lá no mercado dos Estados Unidos
que consome muito abacate, e o azeite de abacate está tomando uma proporção de uso assim, muito grande. Ele começou a produzir e está exportando. Então, assim, a visão do negócio, quanto mais ampla, mais estratégica for, melhor é. Mais resultado você vai ter, mais você vai extrair daquela propriedade que você está. Tanto é que, agora vamos entrar num outro assunto legal aqui que vai na sequência, que é assim, a criar diferenciação, o produtor já criando o seu subproduto, né? Vamos trazer o pessoal do café, por exemplo. Vai lá e cria a sua marca própria de café, faz um branding, tudo, comercializa e tudo mais. E aí eu gostaria de ver a visão do senhor, né, dessa crescente, né, de subprodutos, né, sendo produzidos na própria fazenda. Qual que é a visão do senhor sobre isso daí? Bom, vamos lá. Vou dar exemplos que eu conheço que deram certo e outros que não deram certo. Café orgânico. Então, o orgânico está em moda, existe uma tendência, uma forte... E a pessoa começou a plantar café orgânico e mudar a sua propriedade toda para orgânico. Então, ele começou a ter um diferencial. Ele começou a ter, então, um produto que é cobiçado, que tem um preço mais agregado e que os seus concorrentes no seu entorno não plantam. Porém, ele plantou da forma errada. Então, assim, de uma forma muito simples, ele acha que orgânico é jogar adubo orgânico e jogou adubo orgânico e depois, nunca fez uma análise solo, quando foi fazer uma análise solo, tinha uma quantidade de amônia muito grande no seu café e começou a amarelar. Então, ele teve uma ideia legal, criou um diferencial que é o café orgânico, mas ele não teve um planejamento para isso daí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho vários produtores aqui no entorno que plantam café arábica, e que não querem mais vender o seu café para alguém e começou então a agregar valor ao café. Em vez de vender o grão verde ou o grão torrado, ele começou então a vender o café ensacado, colocou a sua marca e começou a vender. Mas aí é que é o grande problema. Como que eles vendem? Porta em porta. Eles batem na porta. Essa semana mesmo teve um aqui, um café até muito bom, até gostei. Eu até falei que eu ia fazer uma visita lá para ele para dar algumas ajudas para ele. Então, eles começam a criar essa ideia dessa diferenciação do seu produto, criar subproduto ou agregar valor a esse produto, mas aí peca na forma de comercialização. Eles não sabem aonde vender. Agora eu vou dar um exemplo de sucesso. A minha dissertação de mestrado, eu fiz mestrado em economia e eu estudei você falou de cadeia produtiva, né? Eu estudei toda a cadeia produtiva de café especial, só café especial. Não outro café que não seja nessa classificação. E a forma da comercialização do café especial é muito específica. De uma forma geral, ele é vendido em leilão. Eu mando uma amostra, eles analisam a amostra e me dão o preço e eu vendo para aquele que me der o preço maior. Então, repare que uma das propriedades que eu visitei, ele agregou tanto valor ao seu produto que ele tem um preço muito, mas muito assim. Isso foi quando ainda o café estava começando a ter essa diferenciação, né? Porque todo mundo plantava o café de uma forma que o Incapé fez um trabalho muito legal com relação a essa mudança de cultura. E aí ele tem um café conhecido chamado café de Jacu, que é muito mais específico ainda, é muito mais diferenciado e que agora já tem gente aqui em torno que já está tendo café de Jacu. Então, repare que ele é uma propriedade em venda nova, ele deu uma especificidade muito grande, aí dentro da teoria que eu estudei dentro da cadeia produtiva de café, que é chamada especificidade. É a teoria do custo-transação. A especificidade, ela agrega muito valor ao meu produto. Então, quando você fala em ter um produto diferenciado, um subproduto mais agregado, eu preciso saber qual é a especificidade, o que ela tem que o outro não tem, e aquilo que ela tem que o outro não tem e que outros vão querer comprar. Tudo isso, Leonardo, está dentro de planejamento. Não é levantar de manhã, ir lá plantar o café, ir lá colher o café, colocar no terreno. Não.
Isso daí o produtor já sabe fazer. Eu quero saber como é que eu coloco o meu café lá no Japão. Como é que eu coloco o meu café lá nos Estados Unidos. A gente pode falar, o que você falou do abacate, esse abacate é o que está na moda agora, porque os nutricionistas estão direcionando para os seus clientes a comer um abacate desse por dia, porque ele tem ômega 3, ele tem... Esse conhecimento é que as pessoas precisam ter. E aí eu perguntei a esse produtor de abacate qual é o clone que ele está plantando, e ele não plantou esse, que é o pequenininho que você falou. Não, ele plantou aquele... Ele me falou, cara, se você plantar o pequenininho, é valor agregado, é um preço melhorado. Ele tem... ele é o xodó dos nutricionistas. Ele não sabia. Então, repara, que o que falta é chegar nesses produtores mais conhecimento. Como ele tem dificuldade em busca, como você falou, ele precisa então, e aí eu vou entrar num ponto que você não perguntou, mas eu acho importante, eles precisam abrir a sua porteira para aquelas pessoas que vão lá vender conhecimento. E o que eu já levei, Leonardo, de porteira fechada na minha cara, por quê? Porque o cara faz isso, meu pai faz assim, meu avô fazia assim, você vai vir agora, vai querer mudar o que eu faço? Tudo bem. Ah, mas eu consigo produzir café, eu consigo produzir citros, tudo bem. Eu não estou falando de produzir café, de produzir citros, eu estou falando de agricultura profissional. Eu estou falando de produzir café e citros e vender de valor agregado por um preço muito maior do que você vende. É disso que eu estou falando. Mas ele não entende. Ele quer aquilo que o pai e o avô faziam, ele continua fazendo. Ele vai plantar o café, ele vai colher o café, ele vai... Não vai mudar nada. Ele vai ter a sua receita. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de agricultura profissional. Aqui tem um município do lado aqui, não sei se vocês devem conhecer, Fundão. Quando você passa ali descendo para Fundão, rapaz, os pés de café chega a estar... os ramos estão caindo no chão de tanto café que tem. Aquilo é agricultura profissional. Os pés de café bem adensados, com espaçamento de 60 centímetros, aquilo é agricultura profissional. Aí você passa no outro, que tem um espaçamento de 2 metros, 2,5 metros, e quando você fala para ele que se ele plantar adensado, com 8 mudas por hectare, ele tem uma produtividade maior, já foi pesquisado, ele não quer. Se você fala que você tem que fazer a poda programada, ele não quer. Então, tudo isso daí é mudança de paradigma. O proprietário precisa entender que ele precisa melhorar o seu produto de forma tal que vai trazer a ele maior lucratividade. Essa é a fala que tem que ter com ele. Porque eu já planto assim, eu já ganho, já dá o meu sustento, dá para eu viver. Não, eu sei, eu não estou falando disso. Eu estou falando que para você aumentar a sua produtividade. Não pode aumentar a produção, pode aumentar a produtividade. E é essa cabeça do produtor que eu acho que é a coisa mais difícil de romper. Então, eu faço análise de solo. Então, meus vizinhos aqui, vou fazer análise de solo, nunca fizeram análise de solo. Ah, mas eu estou produzindo, a planta está brotando, a planta está dando... Mas se você fizer uma análise de solo, você vai se transformar isso numa produtividade maior. Mas eles acham que é desnecessário. E aí, Leonardo, é onde a gente tem que romper a cabeça desse produtor para que ele possa abraçar essa ideia de uma gestão mais com conhecimento, mais direcionada, e sair do amadorismo. E realmente, eu gosto muito dessa palavra, agricultura profissional. Eu preciso implantar na minha propriedade uma agricultura profissional, e não uma agricultura familiar ou uma agricultura de geração em geração que eu vou multiplicando até os dias de hoje. Então, finalizando sua pergunta, para eu agregar valor ao meu produto, eu preciso de abrir a minha porteira para que conhecimentos diversos entrem e que eu possa, então, ali ver qual é a opção que eu posso ter. Porque eu, como produtor, não consigo visualizar tudo isso que você, Leonardo, consegue fazer. Ou que um outro produtor, que um outro consultor, que um outro mentor consegue ter. Porque eu estou limitado àquilo dali. Aqui tem um local aqui chamado Vale da Taboca, não sei se você conhece. É o maior produtor de uva aqui do Espírito Santo. Os produtores de Vale da Taboca é um local fechado. Então tem gente que mora ali, tem gente de 70 anos que mora ali, nunca saiu dali. Quando vem alguém de fora que bate palma na porteira dele para falar alguma coisa, ele desconfia daquela pessoa, ele desconfia do que vem de fora.
É essa abertura que eles precisam ter mais. O que vem de fora hoje pode agregar muito mais para a propriedade dele do que ele sozinho fez durante 70 anos. É esse que eu acho que é o maior desafio que consultores e mentores precisam ter e quebrar essas barreiras para que aí sim o produtor possa então agregar valor ao seu produto, comercializar de forma justa, aumentar mercado. Quando eu dei o exemplo de vender para um comprador só, né, era uma coisa mais simples, né, que aí se chama, se eu não me engano, oligopsônio, né? Vender para um comprador só, eu fico muito dependente dele, né? Então tem todas essas estratégias. Quem está dentro da propriedade, Leonardo, de todos os lugares que eu passei, eles não sabem fazer. Então ele pode agregar valor. Essa agregação de valor fica limitada dentro da sua propriedade e da porteira para fora ele precisa realmente de alguém mais para lhe auxiliar. Maravilha, com certeza. Né? Essa criação de diferenciação de produto, né? Com sua especificidade, atender demandas, criar demandas, né? Então, assim, enxergar que existe algo que ainda não foi feito também, né? Seja numa agregação de valor ali, né? A gente cria essa diferenciação, maravilha. Leonardo, só você me fez lembrar uma coisa. Uma pessoa comprou aqui perto de uma propriedade e ele precisava de manter a propriedade. E aí nós começamos então a trabalhar com cogumelo. A ideia foi dele, né? Plantou cogumelo, implantou a cultura do cogumelo, colheu o cogumelo, e aí, para quem vender? Não tinha para quem vender. Naquela época não se comia tanto cogumelo. Aí eu falei com ele, cara, faz o seguinte, eu falei até de brincadeira, vai nos restaurantes, cria pratos com cogumelo, vai no restaurante e ensina eles a fazerem prato com cogumelo, que eles vão comprar seu cogumelo. Eu falei assim, aí encontrei ele uns meses depois, falei assim, Luiz, rapaz, não tá dando conta. Eu falei, o quê? Os cogumelos, tô vendendo pra caramba. Eu falei, mas você falou que não tava conseguindo vender? Não, rapaz, eu fui nos restaurantes, restaurante da Grande Vitória aqui, e ele foi pra ali, Rio de Janeiro ali, Búzios, aqueles restaurantes ali, beirada de praia. Rapaz, tô vendendo tudo pra eles lá. Então repare que ele criou demanda de uma ideia que eu dei a ele sem nenhuma pretensão, apenas falei só para falar alguma coisa. Só que ele levou a sério, ele foi lá e fez. E hoje ele produz cogumelo para exportação. Então repare que ele criou demanda por uma coisa que ele não sabia o que fazer. Ele queria cultivar cogumelo, só isso. Está se dando muito bem. Maravilha, um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo, porque assim, tem um ponto que o senhor trouxe aí que eu acho que é legal a gente elucidar, né? As dificuldades de quebra de paradigma, né? E assim, no agronegócio não é só com o agricultor, é até dentro do próprio mercado, né? Eu também enfrento isso. E essa questão da quebra de paradigma, ela para a gente transformar isso em uma oportunidade, a gente precisa ter empatia, a gente precisa perguntar, né? Saber perguntar, porque a gente precisa entender se tem uma dor ali, se tem uma frustração, se tem o que ocasionou aquele fechamento, né? Aquele paradigma. Porque daí você entendendo o porquê, a gente consegue, né, reverter a situação, né? E aí está onde grande parte das pessoas não avançam porque não tem paciência, né? Não tem preparo para isso, né? Então, assim, gostaria que o senhor compartilhasse um caso ou basicamente o passo a passo que o senhor pode compartilhar aqui para essa quebra de paradigma acontecer, o que aconteceu em algum caso. Acho que é legal a gente compartilhar. Bom, nós temos no nosso cérebro, Leonardo, uma coisa chamada sabotador. Quando a gente nasce, tudo que está externo ao nosso cérebro, a gente não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. As pessoas que nos criam é que vão dizendo pra gente, isso é certo e isso é errado. Então o produtor, que o pai dele plantava de um jeito, ele falava, é desse jeito que se planta, porque ele aprendeu com seu avô. Isso vai criando, então, dentro da mente da pessoa, esses paradigmas. Então, o espaçamento de café é 2 metros.
Esse paradigma, para que ele possa ser mudado, eu preciso primeiro conhecer quais são os sabotadores que tem na mente desse produtor, para que aí sim, que eu chamo de elixir, não é nem esse nome, mas aí sim, eu criar um elixir para que eu possa superar esse sabotador dele, e para que eu possa fazer isso, a técnica mais que traz mais resultados é o exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um produtor aqui que ele não é nem produtor, ele trabalha no comércio, mas ele tem o seu café, vai lá e planta tal. Ele colhe, tem um cafezinho, ele vende lá de vez em quando. Eu falei com ele, rapaz, vamos aumentar a sua produtividade? Não, mas aumentar como? Aí eu fui lá na propriedade dele e falei, não basta, Leonardo, o paradigma que ele tem, o sabotador que ele tem, a barreira mental que ele tem para aquilo que eu estou falando, é igual aquele meme que fica, ele não entende. Eu falei assim, vamos comigo, vou te levar no lugar. Aí levamos no lugar, aqui, olha como é que é. O que você acha disso tudo aqui? Então repare que eu estou abrindo a mente dele para ele ver uma coisa que ele até então não conhecia. O que você acha da sua propriedade ser igual a essa aqui? Pô, seria legal. Ó, tá vendo? Eu já então comecei se ele já falou que seria legal, significa que ele criou uma vontade de ter aquilo. Então, segundo passo, a partir do momento que você consegue derrubar o paradigma, você precisa criar nele vontade. Porque se não tiver vontade, Leonardo, ninguém muda nada. Se não tiver vontade de acordar às 5 horas da manhã e fazer atividade física, não adianta. Então, o segundo passo é esse aí. Ele precisa ter vontade. E para ele ter vontade, aí tem duas ferramentas importantíssimas, Leonardo. Primeira, repetição. Repetição, repetição. A gente aprende, muda comportamento e quebra paradigma por repetição. Então, repetição. Agora vamos em outra propriedade. Agora vamos em outra. Eu preciso encharcar a cabeça dele daquilo que é a repetição. Se plantar direito faz bem. Se fizer análise de solo faz bem. Se fizer análise de solo aumenta a produtividade. Se eu usar o adubo correto, eu vou economizar no meu adubo. Se eu fizer um adubo foliar, vai melhorar os micronutrientes. Eles não sabem nem o que é adubo foliar por aqui. E aí ele começa repetição, 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 repetição. Ponto. Quando eu falo em repetição, é uma ferramenta para quebra de paradigma. E o segundo, que eu acho que é o pior, forte impacto emocional. Leonardo, forte impacto emocional, a pessoa aprende. Rapaz, eu tô quase ficando reprovado em cálculo 1. A prova é segunda-feira, ele passa o sábado e domingo estudando. Forte impacto emocional. Ele aprendeu cálculo 1, limite de derivada, beleza, vai lá e faz a prova. Só que o forte impacto emocional causa impacto emocional e sofrimento. Então vamos imaginar que teve uma seca prolongada. Pronto, o café dele não teve uma produtividade alta, teve queima, teve broca, teve uma série de problemas. Então ele teve um forte impacto emocional. Nesse forte impacto emocional, ele quer consertar isso daí. Aí ele vai em busca de alguém. Normalmente é assim, Leonardo. Eu fui consultor do Sebrae, eles vinham em busca quando ele está totalmente no pior. Aí ele vem em busca de uma ajuda. E ele quer essa ajuda milagrosa. Então, essa quebra de paradigma se dá dessa forma. Com paciência, com trabalho, porque é mente. Eu estou lidando com mente, estou lidando com comportamento. Isso é muito difícil mudar. Comportamento se muda quando eu faço uma análise diferente do meu ambiente externo. É o ambiente externo que faz a gente mudar, né? Sem você compreender um ambiente externo, você não tem mudança de comportamento. Então, quando ele começa a entender que o outro produtor, que é igual a ele, produz mais do que ele, porque ele faz algumas coisas melhores, e eu quero mudar, ele quer mudar, aí a gente começa, então, mas isso é um trabalho, é longo, trabalhoso, mas a gente precisa fazer isso daí, porque quando eu faço com ele, e eu já fiz com aqueles outros, então é mais um que no futuro eu posso trazer alguém para verificar, aí mais outro, e assim vai. É um trabalho de formiguinha, Leonardo. Se não fizer isso, não adianta chegar na porteira dele e querer enfiar tudo na cabeça dele, que ele não vai aceitar, principalmente quem vem de fora. Se eu não tenho empatia com aquela pessoa que vem de fora, não adianta. Então, além disso, o consultor tem que ser... Mamãe sempre falava, feio mais legal, meu filho. Então você tem que ser legal, você tem que chegar lá, conversar e tal, e que time você é. O consultor, ou o mentor, ou
quem oferece esse tipo de serviço precisa ter e paciência. Se não deu certo hoje, vamos amanhã de novo. Normalmente, Leonardo, ele começa a escorregar. Ah, não dá para eu ir agora, não dá para ir semana que vem. Não, vamos lá, vamos. Que dia você pode? Eu passo lá e te pego, te levo. Precisa mudar comportamento, paradigma, com repetição do que é certo, tá? Porque ele já está vendo o que é errado na propriedade dele. Repetição do que é certo. E muito mais legal ainda é quando o que é certo é o vizinho dele, da cerca para lá, porque vizinho dá inveja na gente quando o pé de fruta dele está mais carregado que o nosso. E aí ele quer saber como é que ele fez aquilo dali. Então essa quebra de paradigma é paciência e repetição. E evitar o forte impacto emocional. Evitar isso daí. Agora dando um exemplo, como você pediu, essa propriedade, que é em Santa Maria, inclusive, de café orgânico, ele simplesmente achava que jogar adubo orgânico, a propriedade dele já seria orgânica. Conseguiu certificação, tudo bonitinho. Com 3 anos, o pé começou a amarelar. E aí, quando começou a amarelar, aí foi fazer análise de solo. Então, como eu te falei, ele começa a buscar as ferramentas de solução quando ele está com problema. Quando for fazer análise de solo, quantidade grande de amônio, uma série de nutrientes que estavam em excesso e outros que estavam em falta, principalmente micronutriente. E aí, o que tivemos que fazer? Com essa análise de solo, tivemos que fazer... Aí a produtividade dele foi lá embaixo, tivemos que fazer... Mas ele sofreu isso pelo forte impacto emocional, e não pela repetição. Então, quando ele se aventurou, eu chamo de aventurar, porque ele fez sem planejamento, quando ele se aventurou a fazer café orgânico, ele não fez um planejamento. Ele não colocou no papel um plano de tal forma que ele possa fazer desse jeito. E a primeira coisa, em qualquer aula de agronomia e de técnica agrícola, é a análise de solo. Ele não quis fazer. Apenas... Aí eu perguntei a ele, você fez a análise do adubo que você jogou? Ele não fez também. Aí peguei o adubo que ele jogou, mandei fazer a análise. Umidade, 36%. Porque você está jogando água. 36% do... Você está jogando água. Aí conseguimos um lá com umidade 8%. Ah, maravilha. Então, ele aprendeu num forte impacto emocional. Perdeu dinheiro, perdeu tempo, teve que gastar dinheiro para consultoria. Então, é melhor por repetição. Vê o que está dando certo, mostra que está dando certo, mostra o que você já fez, mostra o que o outro faz, até ele abrir a mente, quebrar o paradigma e entrar essa nova informação na mente dele para que ele possa processar e mudar o comportamento dele. Maravilha, professor Luiz. Uma verdadeira aula aqui sobre diferenciação por meio do conhecimento. Muito bom, agradeço. Foi um bate-papo muito legal. E agora eu vou deixar aberto aqui para o senhor trazer as suas mensagens finais, né, dizer o que o senhor está fazendo aí. Fique à vontade que o espaço é do senhor. Então, eu fui professor durante 24 anos das principais faculdades daqui do Espírito Santo. E já tem 3 anos que eu estou em definitivo aqui em Santa Teresa. Apesar de ser formado em administrador e contador, eu agora estou no 8º período de agronomia. Então, assim, estou entrando nesse ramo. Eu tenho algumas pós-graduações e na área de agronomia, uma pós-graduação em fertilidade, solo e nutrição de planta, é onde eu estou atuando como fazendo análise de solo, principalmente para produtores que querem crédito rural. Eu não quero fazer crédito rural, mas ele precisa de... É engraçado, né? Eu só vou fazer análise de solo porque eu preciso desse documento para ter crédito rural, mas para ele fazer a adubação, o plano de adubação dele, ele não faz. Então, estou começando aqui esse trabalho de formiguinha aqui na redondeza de Santa Teresa, levando para Santa Maria em algum momento, para que essas pessoas possam ter uma agricultura profissional. E entrando agora, Leonardo, em custos. Então, como eu sou um contador e tenho conhecimento de gestão na área de custo, na área financeira, trabalhei muito isso, consultoria nessa área, os produtores não têm a ideia de quanto custou tudo aquilo que ele plantou na sua safra. E aí eu estou começando, então, a buscar propriedades, até agora estou fazendo esse trabalho em buscar propriedades para que a gente possa realmente fazer a sua formação de preço,
Então, ele vende a saca de café a X, mas ele não sabe quanto ele gastou, quanto custou para ele produzir aquilo dali. Então, vou te dar um exemplo assim, prático. O cara comprou uma quantidade de adubo, uma quantidade além do que ele precisava de jogar. Aquela quantidade que ele comprou além que ele precisava de jogar, ele incrementou aquele gasto nos custos dele. Eu falei, não é assim que faz. A gente precisa separar o que é patrimônio e o que é resultado. Aquele adubo que você comprou e sobrou e está no seu paiol é patrimônio. Você tem aquilo como patrimônio. Aquilo que você jogou no seu terreno, aquilo é custo. E aí a gente começa a separar, e a gente começa a ver que a propriedade dele traz resultados, mas ele achava que não, porque tudo aquilo que ele desembolsava, ele achava que era custo. E aí ele mistura o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, principalmente os maquinários que ele precisa ter. Ele precisa de repor os seus maquinários, como é que traça plano estratégico para que ele possa repor o maquinário. Então eu estou entrando agora em busca desses clientes para que eu possa então ajudá-lo a, primeiro, fazer análise de solo e o plano de adubação, e segundo, fazer o seu custeio, para saber quanto realmente custou a sua produção e a formação do preço, para saber se o preço que ele está vendendo é um preço que vai trazer a ele retorno ou não, e qual é o tipo de retorno. É isso praticamente que é meu plano daqui para frente, trabalhar nessa área. E eu tenho aqui uma propriedade, dentro dessa propriedade eu tenho uma casa, que eu alugo essa casa para as pessoas que querem ter uma experiência em contato direto com a natureza. Eu estou aqui a 700 metros de altitude, eu estou em torno de mata, trilha, cachoeira, riacho, eu tenho trilha de nível médio, alto, eu tenho trilha de dificuldade muito maior, tem piscina, tem área de churrasqueira, tem deck de madeira, e também é uma forma que o produtor tem, que eu falo sempre para esse produtor, é uma forma dele ter uma receita. É ele pegar uma parte da sua propriedade e colocar à disposição das pessoas da cidade começarem a usufruir aquilo que nós temos aqui todos os dias. É uma forma de receita também, e essa propriedade de café que eu vou visitar, eles têm essa ideia, eu conversei com eles, então eles tentam implantar lá. Eu já tenho aqui para dentro mais duas pessoas que eu dou consultoria nessa área, que já começaram, que já implantaram, já tem 2 anos já, e já estão obtendo receita também nessa parte de alugar para pessoas da cidade. Tudo isso daí agrega valor ao proprietário para que ele possa ter uma renda compatível, para que ele possa dar à sua família um conforto melhor, né? Esse é o meu objetivo daqui para frente. Primeiro, terminar o meu curso de agronomia, estou no 8º período. E segundo, adquirir mais clientes para que eu possa ajudar nessa formação de custeio e agregar valor à propriedade dele, tanto em forma de aluguel de... Hoje você faz um determinado investimento, Leonardo, de construção, que você consegue ter aquele retorno ali em 4, 5 anos. Tudo para mim eu provo em números, né? Porque se não for em número eu não sei falar, eu sempre falo isso. Então eu provo para ele que se eu não conseguir medir, né? Eu provo para ele que não tem clientes meu aqui que fatura 120 mil reais por ano numa determinada imóvel que ele tem, que ele vende, é o que ele aluga. Então, aí já tem outro aqui que eu estou começando, ele já está construindo 3 para alugar. E aí eu estou falando, o que as pessoas querem, o que elas buscam, e eu estou nisso daí. E aquilo que eu falei, para terminar, aqui eu como quando dá fome e durmo quando eu tenho sono. Esse é o meu maior tesouro que eu tenho aqui. Maravilha. Desejo sucesso, prosperidade aí na sua caminhada. Agradeço mais uma vez aqui a disposição de estar com a gente aqui. E vou pedir para os agroprotagonistas compartilharem esse episódio aqui, que foi um episódio muito importante sobre diferenciação por meio do conhecimento, de uma forma bastante ampla, bastante cirúrgica aqui, que a gente fez um bate-papo muito interessante e que pode trazer insights aí para as pessoas começarem a enxergar mais as oportunidades que estão à nossa volta. Isso aí. Valeu! Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.